A gente vai agora para a quarta questão, tá? Como identificar e tratar os gaps? Por quê? Gestão de plano de carreira envolve tratamento, identificação dos gaps e tratamento desses gaps. Porque para a pessoa evoluir de um cargo para o outro, ela precisa desenvolver conhecimento mais amplo. Ela precisa ter habilidade para assumir responsabilidades maiores, para executar atividades mais complexas do processo, certo? Então, como é que eu trato? Como é que eu identifico e trato os gaps? Eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Sem avaliação e feedback, qualquer, a menos que você faça um processo de assessment periódico, o que custa muito caro para a empresa. Vocês já fizeram um processo de assessment? Assessment, só para a gente estar na mesma página, o assessment é um processo onde a gente aplica vários testes, a gente identifica, a gente trabalha para identificar o colaborador, o perfil do colaborador, as suas competências, as suas tendências de comportamento profissional, a partir de vários instrumentos. Então, é um conjunto de instrumentos que a gente faz quando a gente não tem avaliação nenhuma, quando a gente não tem noção, das competências do perfil desse profissional. Mas se você tem essa estrutura de cargos, com todos os requisitos bem definidos, desempenhos e competências, e um processo de avaliação, esse é o caminho da riqueza, esse é o caminho do sucesso, do RH e da empresa também. Porque é a partir dos processos de avaliação e de feedbacks contínuos que a gente vai identificar os gaps. O que a gente precisa trabalhar para deixar esse profissional pronto, para preparar esse profissional para ele poder dar um salto para o degrau seguinte da carreira. E principalmente através dos processos de avaliação, a gente identifica os potenciais, porque faz parte de um plano de carreira você trabalhar e desenvolver pessoas para cargos estratégicos na empresa. Então, para isso, se eu tenho um processo de avaliação muito bem estruturado, eu consigo identificar esses potenciais. E a empresa tem o maior interesse de desenvolver esses potenciais para ocupar esses cargos estratégicos. Então, é assim que eu identifico. E para tratar esses pontos, aí sim eu entro com as ações de treinamento e desenvolvimento. E aí eu posso tanto oferecer oportunidades de desenvolvimento, e hoje é muito fácil, né, para as empresas oferecerem oportunidade de desenvolvimento com plataformas de universidade corporativa, plataformas de EAD, em que a empresa oferece cursos, treinamentos para as pessoas, para quem quiser fazer. E ela trabalha em PDIs, em planos mais estruturados de desenvolvimento, com aqueles potenciais, com aqueles talentos que estrategicamente é importante a empresa reter, para aquelas pessoas que no futuro possam ocupar uma posição de liderança. E aí você tem um planejamento de carreira voltado para a expectativa do colaborador e um planejamento de carreira voltado para a expectativa da empresa, para a estratégia da empresa, concordam? Entenderam a diferença, minha gente? Então, as avaliações e os feedbacks contínuos são essenciais para a gente identificar os gaps, o que a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa oferecer de treinamento e desenvolvimento, porque tudo isso, quando a gente pensa em plano de carreira, não é simplesmente a gente definir os degraus de um cargo para o outro. A gente tem que trabalhar atuando para que as pessoas se desenvolvam, para que elas se preparem para, de repente, ocupar o cargo seguinte, ou para ocupar um cargo estratégico dentro da organização. E outra coisa importante, se dentro dessa identificação de potenciais, a gente tem que ter um interesse do colaborador, também é muito importante, porque a gente não vai desenvolver uma pessoa a menos que ela queira aprender e se desenvolver, mas a gente tem que trabalhar, mas não, a gente tem que trabalhar com esse compromisso do colaborador em se desenvolver, principalmente nesses planos, onde a gente define onde o colaborador tem que chegar, o que ele tem que desenvolver e em quanto tempo, dependendo da situação da promoção. Então, a gente tem que gerenciar a expectativa daquele processo natural de evolução de carreira e a gente tem que administrar essas evoluções estratégicas para a empresa.
Gaps, o que que é gaps, gente? A gente vai falando aqui, é ótimo que vocês vão perguntando, porque eu estou tão habituada com esses termos, tá, pessoal? Então vão colocando as suas dúvidas aqui. Os gaps são as lacunas, né? O que que falta naquele profissional, dentro aqui do nosso contexto, o que que falta aquele profissional se desenvolver para poder ocupar o cargo seguinte, né? Então, o gap é esse intervalo, essa falta que precisa ser preenchida para que as pessoas possam ocupar, crescer na carreira e ocupar cargos estratégicos. Ficou claro, Fabiane? É isso aí, minha gente. Vão perguntando que a nossa aula é para desenvolver mesmo, é para tirar dúvidas. Então, outra coisa que é importante a gente pensar aqui, né? A gente vai poder promover todo mundo? Todo mundo vai crescer na carreira na mesma proporção, na mesma intensidade dentro das organizações? Não vão, minha gente. Não vão. Por quê? Pensa na estrutura de uma empresa. Por mais que você desenhe de formas diferentes, de uma forma orbital, de uma forma horizontal, a gente tem um CEO só. A gente tem um presidente só na empresa. E a gente tem um número de diretores menor do que o número de gerente. E você tem um número de gerentes menor do que o número de coordenadores. Ou o número de gerentes muito menor do que a quantidade de colaboradores. Então, a estrutura da empresa é assim. Não importa se você desenha essa estrutura horizontal, vertical, de ponta cabeça, né, com a pirâmide invertida, a coisa vai afunilando, não tem jeito. Então, a gente tem que trabalhar com essa expectativa limitada de carreira. E quando a gente olha para a dinâmica organizacional, para o turnover, a gente tem que trabalhar essa situação organizacional. Jardine, quando a empresa desenvolve o PDI, mesmo assim o funcionário não se desenvolve. E a empresa assim arrisca mediante um resultado não positivo. Deixa eu ver se eu entendi, Jardine. A empresa desenvolve, o colaborador monta o PDI para ele e o colaborador não se desenvolve, mesmo assim a empresa arrisca. É claro que ela está assumindo um risco, né? E quando a empresa promove, resolve tomar essa decisão, Jardine, dentro da realidade, a gente já tendo o histórico do colaborador, a gente pode identificar o tamanho desse risco. E o RH, nesse caso, tem toda a responsabilidade de orientar a empresa. Não dá para promover. É melhor ir buscar no mercado. Concordam, gente? Muito bem, minha gente. Então, a gente tem que trabalhar com essa expectativa de interrupção de carreira. Eu tenho um exemplo aqui que, em uma empresa onde eu fui gerente de RH, a gente contava com uma rotatividade maior das pessoas em nível de coordenação, porque ia afunilando bastante, era uma empresa de carreira muito bem definida na área core do negócio, e as pessoas tinham uma expectativa de evolução. E o ápice da carreira é ser admitido na sociedade do negócio, né? E isso está se tornando cada vez mais comum, né? Esse empreendedorismo interno, né? Levando as pessoas mais talentosas a fazerem parte da sociedade. Então, era assim, era essa estrutura. E a pessoa, quando chegava no nível de coordenação, ela já tinha a sensação se ela ia ser admitida ou não para a sociedade, né? Tinha vários sinais aí. Então, a gente trabalhava com uma rotatividade nesse nível da carreira, né? Então, todo o planejamento de carreira, a gente trabalhava com essa dimensão, com essa realidade, porque essa era a realidade da empresa. Esse mesmo tratamento a gente não podia dar para as áreas de apoio, para a área administrativa financeira, para a área de RH, para a área jurídica. Então, mas no core do negócio a gente trabalhava. Isso é muito importante, você entender qual que é a dinâmica da empresa, qual que é o core do negócio, quais são as áreas em que as promoções são muito mais frequentes do que em outras, né? Tudo isso é esse olhar estratégico do RH, tá? Este vídeo é um corte. Se você gostou, deixa o seu like para me incentivar a fazer mais conteúdos de gestão de pessoas para você. Para assistir o vídeo original na íntegra, acesse o link aqui na descrição do vídeo. E se inscreva neste canal e clica no sininho de notificação para não perder nenhum vídeo publicado. E também para fazer parte dessa comunidade de gestão de pessoas orientada a resultados. Espero te encontrar muitas vezes por aqui.